Bom, pessoal, essa aqui é a minha aula que eu preparei para o evento, né? A minha aula aqui sobre ressonância das mamas. Então, vamos lá. Não existe nenhum conflito de interesse nessa nossa aula, nesse nosso encontro. É, em, Quando o Rodney me convidou para essa aula, para essa palestra, eu fiquei bastante feliz e também a gente sempre fica um pouco nervoso, né? Por questões de sempre dá aquele frio na barriga, né? Toda vez que a gente vai falar em público, apesar de ser online, mas sempre a gente tem um compromisso em tentar entregar o nosso melhor, né? E pensando em entregar o melhor em homenagem a esse mês de outubro, Outubro Rosa, quando ele me convidou, eu pensei no primeiro tema falar sobre ressonância das mamas e os seus desafios. É um desafio também para mim, né? Porque é um exame que traz os desafios do dia a dia, mas também é um exame que sempre a gente tenta realizar com bastante cuidado, bastante carinho, pois a gente sabe dos cuidados e a importância desse exame para o diagnóstico ali, às vezes para auxiliar também num tratamento, num controle pós-operatório, e as dificuldades que as pacientes chegam para nós na clínica ou no hospital para realizar esse exame. Bom, eu já fiz uma breve apresentação na aula anterior, né? A única coisa que eu acrescentei a mais aqui foi que eu sou também um dos idealizadores, né? Sou a pessoa que administra o perfil no Instagram, que chama InovaRad2, que é um perfil aí que eu, quando montei, foi com o objetivo de tentar passar um pouco também a rotina do meu dia a dia, de uma forma bem prática e bem objetiva, para ajudar pessoas, né? Que estão começando ali na ressonância, ou quem já trabalha também. E em alguns casos eu presto algum serviço de otimização de protocolo em ressonância, como convidado também em alguns hospitais e clínicas. Bom, quais as perspectivas futuras, né, a gente tem para o exame das mamas, né, para a ressonância das mamas? Eu acho que as novas tecnologias, né, é algo que vai agregar muito para o exame de mamas. A inteligência artificial, os benefícios e vantagens, eu acho que é algo que tem grande importância, né, para esse exame. E as dificuldades que a gente tem ainda para o exame, quais são os maiores problemas que a gente encontra no dia a dia, quebrando a rotina, né? Tem casos que a gente precisa fazer algo diferente da rotina ou do que a gente aprendeu. A gente às vezes aprende de uma forma, mas em alguns momentos você precisa sair daquela metodologia, não ficar tão engessado, você precisa às vezes quebrar aquela rotina para você fazer algo melhor. O básico bem feito, né? Apesar dos grandes centros e algumas clínicas ter o sistema de inteligência artificial e outras tecnologias que traz muita vantagem para a realização do exame, mas quando a gente não tem, o que a gente tem que fazer? Ou até mesmo quando a gente tem, né? O que a gente faz tem que ser bem feito. E isso é um diferencial. E a curva de aprendizado ela é constante, tá? Então, hoje estamos aqui no domingo, aprendendo, né? Palestrando e também aprendendo muito sobre ressonância e outros temas também da radiologia em geral. E a mensagem final, depois eu vou começar lá no final do nosso slide. Quando eu fui pesquisar esse tema de ressonância das mamas, eu observei que, pelo menos eu não encontrei tanta informação assim que seria algo diferente da rotina ali, algo de posicionamento, alguma bobina específica, mas eu encontrei esse material, né, nesse artigo aqui da internet, né, onde mostra uma bobina, tipo um colete, né, onde vai acoplar aqui na região das mamas, né, e ela é uma bobina que ela ainda não é comercial, ela também não é aprovada pela FDA, mas é uma bobina que, pelo que eu li no artigo, está em testes e pesquisas, né. Então, tudo que vem de novo e vem para somar, eu acho que a gente pode, às vezes, tentar acompanhar aquela tecnologia, entender um pouco mais sobre ela e quais são os seus benefícios, né? Porque a gente sabe que na ressonância das mamas, o grande desafio é o posicionamento ali para o paciente, as dificuldades que tem ali da paciente ficar deitada em decúbito ventral durante um determinado tempo ali de 20, 30 minutos ou mais, né? Então, esse é uma das grandes dificuldades que a gente tem na ressonância das mamas.
é um posicionamento desconfortável, às vezes o paciente faz um tratamento de quimioterapia, radioterapia, faz esvaziamento axilar, e para a gente posicionar esse paciente é um pouco mais difícil. E talvez um opcional seria o ideal, né? Algo que agregue ali e que tenha o objetivo, o intuito de ajudar ali durante o exame. Então, essa bobina, ela chama Braccoil e, pelo que eu estava lendo no artigo que eu mencionei, ela é uma bobina que pode ter, ela tem, né, uma relação sinal-ruído bem melhor do que a bobina que foi analisada no estudo. O problema que eu encontrei nesse tipo de bobina aqui, que eu estava comentando com alguns colegas, que eu acho que muda, é a própria visualização anatômica, né, que a gente está às vezes mais acostumado ali, o médico radiologista, né, a forma com que ele vai observar a anatomia, aí já não é uma questão técnica, uma questão médica para fazer essa análise, mas eu acho que isso muda, né, um pouco da forma que o médico já está acostumado e habituado a avaliar aquela anatomia por quadrantes, enfim. Já não é uma questão técnica, mas é uma questão médica que e aí depende de aceitação, né, de estudos e, enfim, depende dos médicos para estar conseguindo fazer essa aprovação aqui para o estudo de mamas. Mas o objetivo é mostrar isso aqui para vocês, que é algo que eu encontrei na internet, algo que é algo novo para mim, né? Eu não conhecia também esse sistema aqui. Eu acho que pode vir a agregar algo para os exames. Então, são realizadas ali imagens volumétricas e consegue fazer as reformatações, como nesse exemplo aqui, é uma vista mais panorâmica das mamas. Então, uma imagem muito satisfatória. Essas imagens foram realizadas no equipamento de 3 Tesla, foi na Faculdade de Viana, tá? Então, a gente vê que tem uma alta definição de contraste, uma boa resolução espacial, e é um exame que, como o paciente vai estar em decúbito dorsal, não vai ser tão cansativo, né? E apesar de tudo, é um exame que ele consegue ser feito de uma forma um pouco mais rápida por questões de ter um bom sinal, você consegue acelerar um pouco mais essas sequências, tá? Aqui um outro exemplo também, mostrando do estudo e o desempenho dessas bobinas em também diferentes tamanhos de mamas, né? Então é algo que no estudo foi analisado, diferente de tamanho de mamas em relação a esse tipo de bobina, tá? E a sua eficácia. Aqui outras imagens também a fins de comparativo, né? Em relação no posicionamento, como que ficou, e a análise final, como que foi feita, né? Então, observe que aqui eles estão mencionando em relação ao comparativo que foi feito entre as imagens adquiridas, tá? Então, observe que não deixa a desejar em relação à qualidade de sinal e em relação ao sinal ruído que tem, em relação à resolução espacial também, não, em nenhum momento ela fica inferior, então é algo alternativo aí, quem sabe futuramente. E falando do que a gente tem na rotina no dia a dia, é isso que a gente vai encontrar, tá? Encontrar. A gente sabe que tudo que tem de tecnologia avançada, às vezes ela demora para chegar em alguns centros e algumas regiões mais distantes do Brasil, ou até mesmo dentro, algum interior, né? Como no meu caso aqui, eu moro bem no interior de São Paulo, mas o que a gente tem atualmente são essas bobinas, né? Bobinas mais convencionais que a gente já está habituado no dia a dia. Então, aqui alguns exemplos da bobina da Siemens, tá? Onde a paciente vai deitar em decúbito dorsal, em decúbito ventral, perdão, com as mamas encaixadas aqui no sistema da bobina. Então, o paciente vai deitar, aqui é a posição da cabeça, as mamas encaixam aqui e os braços vai ficar apoiado nessa almofada. Ou pode ficar com o braço ao lado do corpo também. Como nesse exemplo aqui, a paciente ela tanto pode entrar com a cabeça ou com os pés, então isso não vai mudar ali muito para a nossa realização do exame, né? É um exame que ela vai ficar o tempo todo nessa posição, então esse é o principal problema, ao meu ponto de vista, pois é uma posição muito desconfortável e desfavorável para o paciente. Mas é uma posição que o tecido mamário fica numa boa posição, numa boa visualização, e problemas de artefatos respiratórios, isso não vai atrapalhar muito, né? Porque a gente sempre orienta o paciente para manter uma respiração tranquila, uma respiração calma ao longo do exame.
E nesse caso, quando o paciente tem algum problema ou fez algum tipo de tratamento, fez algum esvaziamento axilar, fez algum tratamento com radioterapia, e ela tem dificuldade de elevar os braços, o ideal é a gente ter essa consciência e deixar o paciente com o braço ao lado do corpo, tá? Sempre tente deixar o paciente o mais confortável possível, pois isso faz total diferença para o seu exame. E sempre pensar no acolhimento ao próximo, né, ao paciente. Aqui só mencionando, né, do sistema de tecnologia ARRI com DL da GE. Então, ele foi projetado para tornar a qualidade de imagem em tempos bem mais rápido, né? Então, a tecnologia ela traz esse benefício. Então, se você consegue reduzir o tempo com essa tecnologia, você consegue deixar o paciente um período de tempo menor dentro do equipamento. Então, isso é algo vantajoso, né? Então, além de tudo, você consegue reduzir o ruído da imagem, aumentar a resolução com essas novas tecnologias. Então ela reduz todo o ruído de fundo, né? E também diminui os artefatos de Gibbs. Acaba que deixando as imagens mais nítidas, com maior resolução espacial também. Então é um passo importante, né, para o futuro, essas novas tecnologias. Na Siemens, a gente vai ter o sistema do Deep Resolve, né? Então, aqui foi uma imagem que eu consegui no site da Siemens. No site da GE eu não consegui nenhuma imagem de mamas, tá? Mas na Siemens eu consegui essa imagem mostrando a diferença entre a imagem original e a imagem com Deep Resolve Boost e Sharp, num magneto de 3 Tesla, um magneto Vita de 3 Tesla. E a gente tinha uma aquisição que levava 2 minutos e 50 segundos, com 40 cortes, uma resolução de 8 por 8 com 4 milímetros, e manteve-se ali o mesmo número de cortes, porém com uma resolução espacial melhor e com tempo menor, tá? Conseguiu acelerar mais a sequência, mas o tempo de aquisição ficou menor. Então, essa é a grande vantagem das novas tecnologias, imagem com uma melhor resolução espacial e o ganho no tempo, né? Então, o ganho no tempo é algo bem vantajoso. Lembrando que na ressonância das mamas, a gente pode posicionar com os braços elevados para frente, como nesse exemplo aqui da GE, tá? Ou com os braços entrando ao lado, ao longo do corpo, como esse exemplo aqui. Mas o que é o ideal? É você sempre pensar em qual o melhor benefício para o paciente. Qual é a melhor forma de você posicionar esse exame? No momento de injetar o contraste, você vai ter que mexer no paciente, então você tem que pensar em tudo isso. O que eu sempre vejo, tá? Eu sempre pergunto para o paciente se ela fez alguma cirurgia, se tem radioterapia, se ela consegue levar os braços, se a posição está confortável ou não. Aqui a gente não tem bomba injetora, né, no meu serviço. Eu acho que é a realidade de muitos locais também. E quando não tem bomba injetora, a enfermagem vai ter que fazer esse contraste, a administração do contraste manual. E isso é um problema, porque quando entra na sala, às vezes vai conversar com o paciente, explicar que é o momento do contraste, se ela quer mexer, então tem que explicar para ela logo no início do exame que ela não pode mexer a partir de quando iniciar o exame, né? Para não sair do posicionamento. Agora, quando você tem a bomba injetora, você consegue já deixar conectado o dispositivo ali, o espiralado, né? E o paciente fica o tempo todo na mesma posição. Então é o ideal logo no início aqui você já perguntar para o paciente se ficar com os braços ao lado do corpo ou elevados acima da cabeça, como esse outro exemplo, se fica tudo bem, se fica confortável para o paciente, tá? Então é algo que você já deixando bem alinhado com o paciente no início do exame, ele tem uma grande chance de dar tudo certo ao longo do seu exame, tá? O sucesso do exame depende muito de você também, da sua interação com o paciente. Além das novas tecnologias, como mencionei, você pode trabalhar com todas, mas se você não fizer o básico bem feito, você não vai chegar a um sucesso satisfatório. Porque você pode ter a melhor tecnologia, mas se você não tiver qualidade e empenho em entregar o seu melhor, às vezes você vai fazer um exame com dobras aqui nas mamas, ou vai entregar uma imagem não tão satisfatória. Então, o posicionamento do paciente é algo fundamental, algo muito importante, tá? Observe os cuidados aqui em relação para não ficar nenhuma dobra aqui na prega inframamária, os mamilos bem alinhados. Vai ter algum momento que você vai pegar uma mama que vai ter alguma lesão ou alguma
anatomia um pouco fora do padrão ali, que vai ficar um pouco diferente, então tem que tomar cuidado com isso daí, né? Mas o bom posicionamento, ele já vai te dar um sucesso no seu exame. A forma com que você usa a bobina também vai te garantir uma qualidade no seu exame. A orientação do paciente no momento que você deita, você tem que conversar com o paciente, tem que explicar para ela sobre o exame, como que funciona o exame, explicar sobre o barulho, explicar sobre o momento do contraste, deixar a campanha de segurança na mão do paciente. Se tiver a oportunidade de colocar uma música no foninho para o paciente ficar mais tranquilo, é o ideal também. E o protocolo realizado é algo também que vai ajudar, porque se é um protocolo muito longo, a probabilidade da paciente mexer é bem maior. Então, o protocolo também vai trazer ali a qualidade para o seu exame. Como eu havia falado, o básico bem feito, né? Então, observe esse primeiro posicionamento dessa ressonância de mamas, que fica com uma pequena dobra aqui na prega inframamária. E esse outro também tem uma pequena dobrinha aqui, e não é o ideal a gente deixar com isso, tá? Então, o que que é o ideal a gente fazer? Entrar na sala, reposicionar o paciente, né? Tentar puxar ali um pouquinho daquela gordura que fica na prega inframamária para que fique desta maneira. Então, o ideal é isso daqui, tá? Você tem que tentar entregar o seu melhor dentro das condições que o paciente tem ali, tá bom? Então, isso vai fazer total diferença para o teu exame. Às vezes você vai pegar algumas mamas bem grande e aí você vai ter algumas dificuldades, porque para colocar o paciente na bobina vai dar um pouco de trabalho e vai ficar com alguma dobra que às vezes você não vai conseguir resolver, mas você tem que tentar fazer de alguma forma, às vezes elevar um pouco o paciente também, para que não fique essas dobras ou que o mamilo também não fique totalmente encostado na mesa, porque em alguns casos ele encosta na bobina ali e aí fica desse jeito aqui. Observe que esse mamilo está totalmente encostado na mesa, essa parte da mama, então ela vai ficar com esse aspecto aqui. Então tem que tomar cuidado para que não fique assim. Só que o que você tem que fazer nesse caso? Elevar um pouco mais a paciente, colocar algumas almofadinhas de apoio na região do tórax para evitar que fique muito em contato com a mesa. O ideal seria isso daqui, né? Mas se for uma mama grande, a gente pode ter esse problema. Então, a dica é, se a mama for grande, coloca uma almofadinha embaixo da região do externo, da região do abdômen, até mesmo do superior ao tórax, para que não fique muito em contato. Como este exemplo aqui, ó, um caso que eu realizei essa ressonância, observe como as mamas ficou bem encostado, então eu elevei mais a bobina, coloquei algumas almofadas para que a paciente afastasse um pouco mais ali para que as mamas não ficassem tão encostadas na bobina, como nesse exemplo aqui, ó, observe que ainda ficou um pouco encostado, mas já melhorou quase 70% em comparação uma e outra. Então, esse é o básico bem feito, né? Eu poderia ter qualquer tecnologia, mas se eu mandasse um exame desse jeito, não ia ser tão satisfatório. Esse aqui é uma figura de um artigo, tá? Que tá o link do artigo. Então, se a paciente está com aquela dobrinha que eu havia comentado aqui no início, o que a gente tem que fazer? Entra na sala, ou a gente, ou a enfermagem, pede para puxar aqui, coloca a mão por baixo aqui da prega inflamatória e puxa um pouquinho esse tecido, que é esse tecido aqui, ó, que dá aquele aspecto de dobra, tá? Então, ele vai dar artefatos de falha de supressão de gordura, a imagem não vai ficar tão legal, e sem contar o que não fica tão alinhado. Então, o ideal é você ter um posicionamento como esse daqui. Observe que a mama está bem posicionada na bobina, o mamilo está bem alinhado. Então, esse é o ideal. Este é o bom posicionamento. Algumas dicas e cuidados em relação à direção de fase e frequência, né? O plano axial, a gente sempre vai trabalhar com a direção de fase no sentido RL. Por quê? Porque se eu deixo a direção de fase no sentido AP, observe que o artefato do batimento cardíaco, ele vai se propagar de anterior para posterior e às vezes vai se projetar em cima das mamas, e isso não é legal, tá? Então, às vezes pode dar algum artefato aqui e esse artefato prejudicar a análise do médico ali no momento do laudo. A direção da fase eu mencionei aqui, vai ficar RL nas sequências convencionais, né, como por exemplo o STIR, T1, uma sequência T2, mas na difusão ele já vai estar no sentido AP, né? Então observe que se na difusão ficar no sentido RL, observe essa distorção geométrica que ela vai causar nesta imagem aqui, ó. E aí na difusão vai ser um único caso que a direção da fase vai estar no sentido anterior e posterior. Isso aqui para ressonância das mamas. Em relação ao plano sagital, nas mamas a gente vai trabalhar muito com plano axial e sagital,
né? Pelo menos na onde eu trabalhei, a gente nunca realizou planejamento coronal das mamas, mas como tem imagens volumétricas, a gente consegue fazer reformatações nos outros planos. No sagital, a direção de fase sempre vai ficar de superior para inferior, né? Ou HF, porque se a gente deixa no sentido anterior e posterior, o batimento cardíaco, a respiração do paciente, às vezes vai se propagar artefatos em cima das mamas. Então, isso não é ideal, não é o ideal. Então, sempre no sagital, direção de fase HF. Aqui mostrando em relação aos picos de, de saturação, no momento que a gente vai fazer, às vezes, uma mama com silicone. Então, aqui uma mama sem silicone, então a gente vai ter os dois picos, né? Gordura e água, né? Quando a gente tem com implantes, a gente vai ter o terceiro pico ali. Então, a gente tem três picos, que é silicone, gordura e água, né? Quando tem implantes de silicone. E aqui, neste caso, na GE e na Philips, demonstrando aqui água, gordura e silicone na GE e água, gordura e silicone na Philips. Na GE, na Siemens é diferente, ao contrário, né? Mas a gente precisa conhecer nas três plataformas, então eu trouxe essa imagem aqui para ficar algo mais intuitivo. E aqui são três imagens que eu adquiri, clicando no primeiro pico, né? Segundo e terceiro pico, e a diferença entre as imagens, a diferença de contraste tecidual entre elas, quando o paciente tem a prótese ali de silicone. Aqui algumas outras imagens da mama, também para avaliação de silicone, onde a gente realizou algumas imagens de teste. Aqui uma imagem com tempo de versão de 500 milissegundos, no estudo de mamas com silicone, e aqui a técnica Steer Waterset no estudo aqui do silicone também, que a gente tem aqui na clínica. E outro ponto importante é as curvas cinéticas do estudo de ressonância das mamas, né? Então, um exame bem feito, ele nos proporciona também a gente fazer uma boa análise da curva cinética ali do nosso exame, né? Que é aquela curva final, aquele pós-processamento final que a gente faz, é, da sequência dinâmica do contraste. Então, não é só fazer o exame, mas é também fazer o pós-processamento bem feito. E aqui, nesse caso, eu trouxe algumas imagens na imagem da primeira passagem pelo contraste, a segunda, a terceira e a última passagem pelo contraste. E ao longo do tempo a gente tem essa curva, né, que a gente conhece pela curva cinética. E aqui tem uma imagem que a gente fez aqui do pós-processamento, uma imagem do Achin-Achalt, uma imagem aqui na Siemens que a gente consegue fazer pelo pós-processamento ali do Combine. E a conclusão desse laudo, ó, observe que a paciente já tinha nódulos mamários à direita, ela foi submetida à biópsia, né? E esse é o trechinho da conclusão do laudo desta paciente. E esse outro caso é de uma outra curva cinética que a gente fez também. A paciente tinha prótese de silicone e tinha uma lesão aqui, onde a gente também observa a curva cinética na primeira fase, a fase sem contraste, a primeira passagem, a segunda, a terceira e a última passagem ali pelo meio de contraste ao longo do tempo, e aqui é a curva cinética que a gente obteve ao longo desse tempo, tá? E aqui novamente também o mapa colorido ali do Achin-Achalt, onde a gente faz o pós-processamento aqui na Siemens, ali no Bristol-Myers. Aqui lendo alguns artigos, né, no artigo que eu estava lendo, estava falando sobre as sequências ultra rápidas, né, na sequência de mamas, na ressonância de mamas, onde nada mais é do que um dinâmico ali, ultra rápido, né, a sequência twist, para a gente avaliar em períodos ali de 5 segundos entre uma sequência e outra, esses realces pelo contraste ao longo do tempo também. Então, observe, no primeiros 5 segundos já tem um pequeno realce aqui pela lesão, e ao longo do tempo ela vai ficando um pouco mais evidente ao longo desse tempo nessa passagem dinâmica do meio de contraste. Lembrar também das fases, a gente sempre vai ter o pré, o pós e as sequências de subtração, né? Então é importante a gente sempre olhar a sequência de subtração, às vezes para fazer a marcação ali dos ROIs na nossa curva cinética, e para fazer a documentação do nosso exame. Aqui um outro exemplo de subtração também, o pré, o pós e a sequência de subtração da lesão. Então observe que era uma lesão bem grande aqui nessa mama, tá? E as imagens finais que a gente consegue fazer, além de todas as imagens convencionais para documentação do exame, no estudo de mamas, no estudo dinâmico, a gente sempre faz as imagens MIP,
né, da primeira e da última fase, às vezes da primeira ou da terceira fase, e observe que a gente faz o MIP no plano axial, né, das mamas. Então a gente observa a diferença de onde tinha lesão e onde não tinha lesão. O MIP no plano sagital da mama da lesão, da mama direita, e o MIP da mama esquerda. Esses pós-processamento, ele já é às vezes estabelecido pela clínica, pelo local que você trabalha. Então, aqui é só um exemplo do que a gente faz na nossa rotina, tá? Então, a gente realiza os MIPs e acaba documentando essas imagens no exame. Aqui um outro caso também do MIP da primeira fase, da última fase da ressonância das mamas. Aqui um outro MIP também que a gente realizou, e aqui um MIP colorido, para fins de documentação também do exame, fica bem mais ilustrativo para entregar isso aqui para o médico, né? Então, o que eu falo é o básico bem feito. Eu acho que isso daqui vai de cada um de nós, né? A gente conseguir realizar isso daqui e entregar esse resultado. Então, independente da tecnologia que você tem nas suas mãos, você pode sempre entregar o melhor para o médico radiologista, para o médico solicitante, e sempre quem é beneficiado é o paciente, tá? Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade, pelos, pelos momentos aqui juntos, né? Acho que a gente está no momento em amigos, um momento de aprendizado, e eu sou muito grato a todos, grato à oportunidade. Muito obrigado, Rodney, e obrigado a todos vocês que estão presentes, né? E também que vai assistir essa aula posteriormente. É, Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar meu WhatsApp com o Rodney, ele tem. Se vocês quiserem me chamar depois para tirar alguma dúvida ou para auxiliá-los, eu estou à disposição. E tem também o meu perfil no Instagram, que é o Inova Rádio 2. Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma coisa, puder ajudar, eu estou à disposição de vocês, tá ok? Então, muito obrigado. Só tenho a agradecer.